Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. Hoje vamos fazer uma radiografia à banca com base no relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, que alerta para vários riscos. Depois, olhamos para o esforço que as empresas de comércio e logística estão a fazer para recrutar trabalhadores com vista à Black Friday e ao período do Natal. Comigo estão Hugo Neutel e Diana do Mar. Esta é a Soma dos Dias. O Banco de Portugal alertou para vários riscos para a estabilidade financeira, da qual a banca é parte fundamental, mas antes fazemos um raio-x a este setor. Comigo tenho Hugo Neutel. Hugo, qual é neste momento a fotografia? A fotografia que se pode fazer é de um sistema financeiro que neste momento está muito sólido, os rácios de capital mais importantes estão todos acima até da média que os bancos da zona euro têm, o que na prática significa que a banca portuguesa está bem capitalizada e preparada para absorver choques, se for o caso disso. Isto acontece em grande medida graças à evolução da margem financeira. Temos falado sobre este indicador várias vezes nos últimos meses e temos escrito sobre ele. A margem que por sua vez beneficiou da subida de juros do Banco Central Europeu. Isto foi muito visível nos resultados dos bancos nos primeiros 9 meses do ano. Na altura fizemos as contas, concluímos que, olhando apenas para os 5 maiores bancos, ou seja, o BCP, o BPI, a Caixa Geral de Depósitos, o Novo Banco e o Santander, a margem financeira em Portugal somada destas 5 instituições duplicou face ao mesmo período de 2022, ultrapassou os 5 mil milhões de euros, isto na atividade doméstica, apenas em território nacional. Se formos para a base consolidada, então aí já são quase 6.800 milhões de euros. O que é que estes valores permitem? Eles que representam um aumento muito grande face àquilo que foi registado no período homólogo. Permitem uma de duas coisas, ou uma combinação das duas, que é ou reforçar rácios de capital, ou distribuir dividendos, ou então, lá está, combinar as duas soluções. A Generalidade dos bancos já disse que vai distribuir dividendos, embora apenas a Caixa tenha quantificado esse valor. O rácio mais importante, chamado Common Equity Tier 1, que na prática compara o capital dos bancos com os ativos ponderados pelo risco para avaliar a capacidade de suportar choques. Esse indicador, no final de junho, já não estamos agora a falar dos 9 meses, mas no final do primeiro semestre estava em 16,4%, acima, mais uma vez, da zona euro, dos bancos da zona euro, que em média têm 16%. A somar a tudo isto, ainda nesta semana ficámos a saber que uma das principais agências de rating, a Moody's, reviu em alta o rating de 6 bancos portugueses e, em alguns casos, em alguns artigos específicos de respeito às obrigações, foram mesmo para a classe mais elevada de investimento. Portanto, a fotografia que se faz neste momento, voltando à tua questão, é uma fotografia de solidez, muito graças ao desempenho que a banca vem tido a ter desde o início da subida das taxas de juros do Banco Central Europeu. O Banco de Portugal faz também aqui alertas para riscos para a estabilidade financeira, incluindo o risco da crise política, mas não é o único. Não, o Banco de Portugal fala em 5 riscos, uns devido a fatores externos, outros devido a fatores internos. Já lá vamos ao da crise política, mas quais são os outros, no fundo? Por um lado, a pressão acrescida sobre as contas públicas, isto por via da desaceleração económica. No próximo ano, o produto interno bruto nas contas do governo vai crescer 1,5%, menos do que os 2,2% que são estimados para este ano. Depois, o aumento do incumprimento das famílias mais vulneráveis, isto por via da inflação e da perda do poder de compra. Neste capítulo há outro dado importante que importa realçar, é o da evolução do emprego, porque o governo estima para o próximo ano um crescimento muito ligeiro da população desempregada e uma manutenção da taxa de desemprego nos 6,7%. Se for assim, menos mal, mas se for um pouco pior, já sabemos que a evolução do desemprego muito provavelmente vai implicar um aumento do crédito em incumprimento, ou pelo menos não admira que assim aconteça. Do lado das empresas semelhante, dificuldade das empresas, sobretudo as que estiverem mais frágeis para honrar os compromissos de dívida que têm perante a banca, aqui por via da subida dos juros, sobretudo isso, já que quando falamos das famílias mais vulneráveis, essas tipicamente não têm crédito e, portanto, não se coloca a questão dos juros, mas nas empresas evidentemente que sim. E finalmente
correção dos preços, é a designação que o Banco de Portugal usa, correção dos preços no mercado imobiliário residencial, trocado por miúdos, é a desvalorização das casas, que no fundo é afetada por todos estes fatores, evolução económica, poder de compra, etc. Agora, eu já disse 4, o Banco de Portugal soma mais um risco a estes todos, que é o da instabilidade política. E na conferência de imprensa de apresentação do relatório, a vice-governadora do Banco de Portugal, Clara Raposo, explicou porquê. Sempre que temos incerteza política, temos maior indefinição de políticas económicas. E em particular também no que diz respeito a, convergências que temos visto nesta redução geral do endividamento que aqui mostramos também no setor público, dívida pública, etc. Não temos as mesmas certezas hoje de qual vai ser a direção da política económica que um próximo governo venha a escolher. Portanto, é essa incerteza na previsão que se torna acrescida para o Banco de Portugal, do ponto de vista da estabilidade financeira, que é aquilo de que estamos a falar hoje. Previsibilidade é um valor em si mesmo, digamos assim. A vice-governadora Clara Raposo e Mário Centeno? Ele não quis falar muito sobre a questão da crise política na qual ele próprio, de resto, se viu envolvido, depois do convite de António Costa para ponderar, liderar um governo do PS, na sequência da demissão do primeiro-ministro, mas perante a insistência dos jornalistas lá acabou por dizer isto. Quando um país como Portugal aparece nas notícias com títulos que envolvem a palavra corrupção, o que nós devemos fazer não é pensar em nós próprios, mas é pensar no país. E é exatamente isso que eu espero que todos possam fazer e que nós esperamos que todos possam fazer. São palavras de Mário Centeno, eventualmente dadas a várias camadas de leitura. Uhum. Para analisar o atual momento, os bancos têm também insistido que, apesar dos resultados líquidos que têm sido alcançados e que têm sido gordos, digamos assim, à boleia da margem financeira de que já falaste aqui, é preciso também, insistem os bancos, é preciso olhar para a rendibilidade do setor. O sistema diz que não se pode olhar simplesmente para os resultados líquidos para poder fazer uma análise equilibrada de cada banco e do sistema como um todo, naturalmente. É preciso olhar para a rendibilidade e este de facto é verdadeiro. Portanto, durante muitos anos depois da crise financeira, o sistema como um todo teve resultados negativos consecutivos, muito pesados, e o Banco de Portugal já há 2 meses publicou uma análise que mostra que ultimamente a rendibilidade do capital na banca tem tido uma evolução muito positiva. Na prática, o que é que isto significa? Em termos simples, é que o rendimento é saber qual é o rendimento que os bancos tiram por cada euro que têm de capital. No fundo, isso é o significado deste indicador. E essa rendibilidade do ativo atingiu até junho quase o dobro daquilo que tinha no semestre equivalente de 2022. Passou de 0,7% para 1,2%. E como é que isto aconteceu? Mais uma vez, o culpado é do costume, a evolução da margem financeira. Agora, neste relatório, o Banco de Portugal acrescenta que nos primeiros 6 meses do ano a margem financeira atingiu quase o equivalente a 2,6% dos ativos do sistema como um todo, que é muito mais do que os 1,5% que tinham em junho de 2022. Uma nota importante em tudo isto é que estes 2,6% que tinham no final do primeiro semestre, que o sistema financeiro nacional tinha no final do primeiro semestre, no que diz respeito à margem financeira, é quase o dobro dos 1,4% que estão registados como média na área do euro. Hugo Neutel sobre o relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal. E agora falamos sobre o recrutamento para a Black Friday e para o Natal. Nesta sexta-feira, 24 de novembro, arranca oficialmente a Black Friday. Os consumidores habitualmente nesta altura entram num período mais frenético e a avaliar pelas ofertas de trabalho que as empresas estão a publicitar, este ano não será ou não deverá ser muito diferente do habitual, apesar da crise. Temos connosco Diana do Mar, que acompanha no Negócios os temas do comércio e da distribuição. Olá, Diana. Continua a haver escassez de mão de obra, mas neste caso essa não me parece ser bem uma
uma questão, ou é? Viva. Acaba por não ser uma questão no sentido em que estamos a falar de vagas de emprego temporárias e para um período muito específico do ano. E depois, muitos dos candidatos que se apresentam a estas vagas, e são milhares e é impossível de quantificar exatamente quantas serão, são estudantes ou pessoas que, estando empregadas, procuram uma fonte de rendimento adicional, fazem um esforço extra para trabalhar em folgas ou dias de descanso, despendem algumas horas durante a semana, conciliando tudo isso com a atividade principal. Mas é um facto que não é fácil encontrar pessoas. O setor, particularmente o comércio, é um dos setores em que é mais evidente a escassez crónica de mão de obra, e as próprias empresas de recursos humanos, que, enfim, durante todo o ano lidam com um volume enorme de pedidos de recrutamento e neste período temporal ainda muito mais, estão habituadas a isso e reconhecem-no, mas também deixam nota de que este trabalho não se inicia, portanto o processo de recrutamento para este pico de vendas não se inicia quando o cliente pede, vai sendo preparado, aliás, durante todo o ano, e portanto estão mais ou menos habituados a esta quase normalidade de falta de trabalhadores. Portanto, para muitas, dizia há dias uma responsável de uma empresa de recursos humanos, acaba por ser another day at the office. As vagas então acabam por ser, na sua generalidade, preenchidas, quando não são colmatadas internamente ou com a automação de alguns processos que eliminam a necessidade de mais pessoas em determinadas funções, digamos assim, nomeadamente na parte logística, mas é também verdade que estes processos de recrutamento por parte das próprias empresas, portanto os anúncios por parte das lojas, etc., a adjudicação a terceiros destes serviços de recrutamento tendem a iniciar muito mais cedo, precisamente por causa desta dificuldade em arranjar pessoas. Além de que pode haver até muitos candidatos, mas não raras vezes é mesmo necessário que haja uma formação, às vezes dada por essas empresas especializadas em recursos humanos, às vezes pelas próprias empresas, marcas, lojas que fazem a contratação por si, digamos assim, sem recorrer a terceiros, para que as pessoas fiquem então aptas para as funções que estão vagas, digamos, para este período. Estas contratações são naturalmente temporárias, mas em que medida é que as empresas olham para estas contratações como algo mais, como uma oportunidade para contratar a longo prazo? Diria que em muitos casos é de facto uma oportunidade para contratar a longo prazo, claro, dependendo da dimensão das empresas. No comércio tradicional, se precisarem para o Natal, eventualmente não precisam de tantas pessoas durante o período normal de vendas, digamos assim. Mas há de facto empresas que fazem questão de anunciar logo à cabeça nos anúncios das vagas que fica aberta a possibilidade de os candidatos que tenham um desempenho positivo durante as funções que lhes serão adjudicadas, se tiverem um desempenho positivo, podem integrar os quadros permanentes. E isso é um fator aliciante para muitos candidatos, porque, como referi há pouco, há muitas pessoas que têm uma profissão, têm uma carreira, e tendo essa nota à partida e se entenderem que uma transição, por exemplo, seria interessante, têm aqui, portanto, uma experiência prévia com o setor, se for diferente, por exemplo, contactar com um novo empregador, perceber melhor as condições efetivas de trabalho, portanto pode ser de facto uma aliciante para o candidato. E como dizia também há dias uma representante, uma responsável de uma empresa de recursos humanos, esta oportunidade é então bidirecional, não só é boa para o candidato, no sentido em que lhe abre o leque e ter percepção do próprio setor, como, claro, evidentemente, para as empresas que, diante esta escassez crónica de mão de obra, havendo um desempenho positivo de determinado candidato, tem ali uma oportunidade real de reter talento, e portanto não há dúvidas que é uma oportunidade de ouro para ficar com essas pessoas, se elas realmente valerem a pena. Uma espécie de período experimental nesta quadra natalícia. Obrigado, Diana, obrigado, Hugo. Termina aqui este episódio da Soma dos Dias, porque todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir, até para a semana.